E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma videoaula de geografia? É isso aí, hoje nós vamos estar trabalhando com o tema regionalização do espaço mundial e do território brasileiro. Tema importante aí para nós compreendermos como que os territórios se organizam e se subdividem para que a gente tenha uma melhor noção do que aconteça dentro do espaço geográfico. Então, nós vamos começar essa videoaula entendendo o conceito de região e regionalização. Posteriormente, nós vamos ver alguns exemplos de regionalização no espaço mundial, dado aí pela configuração da divisão dos territórios entre continente, clima, enfim, vários aspectos. E depois nós vamos compreender como é que é a regionalização, ou quais são as regionalizações do território brasileiro. Bora lá! Bom, região é quando você tem uma delimitação territorial no espaço. Você vai delimitar e vai classificar essa área delimitada com as características comuns. Eu trouxe o exemplo aqui do Brasil da região amazônica. Por quê? Porque ela é dividida entre estados que tenha fragmentos da floresta equatorial tropical amazônica, o bioma amazônico. E aí, dentro dessa regionalização, que é feita por aspecto natural, ela leva em consideração a questão florestal dos biomas, eu posso ter outras configurações que vão também caracterizar esses elementos. Por exemplo, a Amazônia ela não é um território, ela não é uma floresta exclusivamente do território brasileiro. Ela tem uma parcela que está localizada na Bolívia, no Equador, entre outros países como o Peru, a Guiana Francesa, enfim, vários países que abrangem ali a floresta amazônica, Colômbia. E aí isso nós chamamos de Amazônia Internacional, né? Mas boa parte dela está no território brasileiro. Também eu posso classificar a Amazônia como uma Amazônia legal, ou seja, os estados que têm uma legislação que vão tentar proteger a floresta amazônica, ou seja, os estados que têm esse bioma da floresta amazônica, como é o que está representado aqui no mapa. Né? Também você pode depois definir como região norte, que vai abranger aí só os estados que estão nessa região amazônica. Então, há várias formas de nós regionalizarmos o espaço geográfico, delimitando por características comuns. Nesse exemplo específico, nós levamos em consideração o bioma amazônico. Vocês vão ver aí ao longo dessa videoaula que existem vários tipos de regionalização. Outro exemplo que tem aqui é a região sudeste, ou seja, eu posso classificar a região sudeste caracterizada por duas grandes metrópoles, como é o caso de São Paulo e Rio de Janeiro, e por uma elevada densidade demográfica. Se nós pegarmos e colocar o Brasil, o mapa do Brasil, através de densidade demográfica, nós vamos ver uma grande concentração demográfica aqui nessa região chamada de região sudeste. Perfeito? Então, a definição de região é a delimitação de áreas com características comuns, que podem ser das mais variadas. Vamos ver alguns exemplos através do conceito de regionalização. Então, a região é uma delimitação, a regionalização é o resultado dessa delimitação de região por características comuns. Vamos lá ver. O que é o ato de regionalizar, então? Então, como eu falei para vocês, a região é a definição de um território através de características comuns. Para eu regionalizar, eu divido esse espaço geográfico na perspectiva de ter um melhor entendimento para, por exemplo, os governos terem políticas públicas e melhor compreender esses territórios e ver, poxa, esse território é carente de saneamento básico, então vamos determinar mais investimentos para saneamento básico. Ah, esse território tem muitas indústrias, então vamos tentar fomentar ainda mais o processo de melhoria das condições de infraestrutura para essas indústrias. Ah, esse território tem altos índices de violência, então nós vamos criar políticas públicas para minimizar os impactos da violência nessa região. E aí,
eu tenho uma compreensão melhor do que é o território, dividido por regiões com características comuns, e tenho uma noção de como melhorar as condições dessas regiões. Sejam elas por características físicas, seja elas por características sociais, políticas ou naturais, tá? Então, quando eu consigo perceber que existem diferenças entre áreas comuns, uma área tem um certo tipo de bioma, a outra tem outro. Uma área, boa parte da população fala inglês, a outra fala espanhol. E aí eu vou dividindo e regionalizando e depois representando isso através de um mapa. Tá? E aí essas regiões vão tendo organizações próprias, né? Organizações políticas, organizações territoriais que vão ali caracterizá-las. Como que eu posso regionalizar? Bom, eu posso regionalizar determinados lugares que possuem as características comuns, sejam por quais modos? Ora, eu posso adotar os aspectos físicos, como por exemplo dividir o planeta em continentes. Facilita, né? Eu olho o mapa do mundo e observo que existem continentes com nomenclaturas próprias. Isso facilita a organização para a identificação, para que eu consiga comercializar, para que eu consiga viajar, para entender para onde e as direções que eu estou indo. Então, o planeta Terra, vocês bem sabem, é dividido aí por continentes. Daqui a pouco a gente vê os mapas. Por aspectos naturais, seja a questão das florestas com os biomas, por aspectos climáticos, né, a gente vai conseguir perceber que por conta das distinções climáticas existentes no mundo, nós temos lugares mais quentes nas linhas equatoriais, lugares mais frios nos polos e assim por diante. Eu posso definir por bacias hidrográficas, né, que são aí a distribuição espacial e geográfica dos rios, né? Então, esses são os aspectos físicos que nos credencia a dividir os territórios e regionalizá-los de acordo com essas características naturais. Mas também nós sabemos que as organizações societárias, o modo como o ser humano se organiza em sociedade, vai gerando complexificações. E isso vai aparecendo e se materializando no território e vai nos dando características diferentes de um lugar para o outro. Por exemplo, existem lugares que são muito desenvolvidos, onde os índices de violência são baixíssimos, onde a qualidade de vida é excelente. Por outro lado, existem outros territórios que vai ser o contrário, né? Os índices de violência serão elevados, a qualidade de vida é lá embaixo e o país é pobre, miserável e subdesenvolvido. Perfeito? Isso vai mudar o cenário das características territoriais dessas regiões. Por isso que a gente divide em região. Mas também podemos levar aspectos culturais, como a questão dos idiomas, né? A distribuição de riquezas, como eu dei o exemplo agora há pouco, a concentração de riquezas, a industrialização, os índices de violência, geração de empregos. Enfim, eu posso pegar vários dados que são representados na realidade, coletar esses dados, configurar no mapa e esse mapa vai ter aí a representação do que é essa regionalização de acordo com as características socioeconômicas dessas regiões. Perfeito? Vamos ver alguns exemplos de regionalização do espaço mundial por aspectos físicos e por aspectos socioeconômicos. Vamos dar início com os aspectos físicos. Bom, a mais simples de todas, isso vocês aprenderam já no ensino fundamental, é a regionalização por aspectos continentais. Facilita eu dar a nomenclatura por continentes e dividir o planeta através de características físicas e culturais. Então, nós sabemos que o planeta Terra ele vai ser dividido por continentes. Nós temos um pequeno continente aqui, que é chamado de Velho Continente, e talvez por conta de todo o desenvolvimento econômico, social, cultural, esse pequeno continente com vários países com territórios pequenininhos, ele
acabe se destacando porque boa parte do que nós aprendemos se originou aqui do continente europeu, né? Nós fomos colonizados aí pelos portugueses, então por isso que nós temos como referência esse pensamento mais eurocêntrico. Então a Europa, que na verdade, se a gente for comparar um aspecto físico, é uma península, é uma grande península do continente asiático, que é o maior de todos, ela é um continente bastante importante do ponto de vista histórico-cultural, mas ela é um dos menores, tá? Ela perde só para a Oceania em relação a tamanho territorial. Já a Ásia é o maior dos continentes, então ela tem a maior parte da população do mundo concentrada nesse território, ela tem a maior extensão territorial e ela, obviamente, vai ter regionalizações próprias. Por exemplo, aqui o Oriente Médio, aqui a Ásia Central, aqui a Ásia Setentrional, aqui a Ásia, o sul da Ásia, aqui o Sudeste Asiático, enfim, o Extremo Oeste. Cada um tem uma característica própria, tá? E aí isso nós vamos observar em outro momento, em uma outra determinada aula que seja específica sobre o continente asiático, perfeito? Aí nós temos o continente africano, que é extremamente importante, está muito próximo da Ásia e muito próximo da Europa aqui no norte, mas é um território bastante extenso, que tem ali também vários problemas em relação à questão do subdesenvolvimento, por conta aí muito do processo de colonização feito pelos europeus, que acabou explorando e devastando aí boa parte desse território, e hoje é onde você tem a concentração dos países mais pobres do mundo, principalmente aqui na África subsaariana. A África também tem a sua divisão regional própria, né? Mais ao sul do deserto do Saara, que contempla boa parte dos países africanos, é a África subsaariana, e mais ao norte nós temos a África árabe, né? Onde você tem uma concentração maior de povos árabes e que tem um contato mais direto aí com a Europa e com a Ásia. E nós temos também as Américas, né? As Américas que são subdivididas em três. Nós temos aqui a América do Norte, né? Que contempla Estados Unidos, México e Canadá. A América Central, que contempla aí a parte continental dela, né? Que é esse istmo que liga a América do Sul à América do Norte. E a parte insular, né? Que são as ilhas caribenhas. E por fim nós temos a América do Sul, onde nós estamos localizados, onde a gente vive, né? Tem aí o Brasil, a Argentina, o Chile, o Paraguai, enfim, uma infinidade de países aí que contempla a América do Sul. E o continente mais novo de todos é a Oceania, é o menor, tem aí boa parte territorial continental localizado pela Austrália e a Nova Zelândia, e depois formados por várias outras pequenas ilhas, né? A Polinésia francesa, por exemplo, a Polinésia, a Micronésia, e nós temos também a Melanésia, certo? São as regiões insulares aí da Oceania, que está aqui representada de roxinho. Então essas são as características da regionalização por aspectos físicos continentais. Também é possível regionalizar o mundo através de aspectos climáticos, e isso está muito relacionado à questão dos paralelos, ou seja, linha do Equador, não é? 0 grau, divide o planeta em hemisfério norte e hemisfério sul, e cada paralelo vai ter aí uma definição climática, desde a linha do Equador, que é onde você tem maior incidência de raios solares, então vão ser as zonas mais quentes do planeta, até os trópicos, no caso de Câncer no hemisfério norte e de Capricórnio no hemisfério sul, que vai dar aí a condição de climas temperados aqui no hemisfério norte, e subtropical no hemisfério sul, e por fim aqui os círculos polares que vão caracterizar aí os climas mais frios. Obviamente que eu estou falando isso de uma maneira muito genérica, e quando tivermos uma aula especificamente sobre questões climáticas do planeta, e aí sim a gente pode definir como que são essas diferenças de climas. Mas basicamente é isso. A gente vai ter as áreas mais quentes, as áreas mais amenas e as áreas mais frias do planeta, e a gente pode regionalizar através dessa coloração, com os tipos de climas que existem no planeta.
Da mesma forma, ainda na esteira dessas questões climáticas, nós podemos dividir o mundo por domínios florestais. Então, tudo isso que eu estou apontando para vocês são aspectos físicos, né? Então, por exemplo, eu posso dividir nas regiões mais quentes e chuvosas o clima equatorial, das florestas equatoriais, porque são florestas densas, com grande biodiversidade, chove bastante, é muito quente. Depois, as regiões desérticas, que são aquelas que têm pouca disponibilidade hídrica, pouca chuva, não é? Nós temos as savanas, que são parecidas aqui com os nossos cerrados, nós temos as regiões de taiga, de tundras, que são as de regiões mais frias, e assim sucessivamente. Percebem como que a gente consegue regionalizar o espaço mundial por aspectos físicos? Continente, clima, domínios florestais, e o que eu bem entender que se enquadra em diferenças regionais de um lugar para o outro, eu consigo classificar e regionalizar. Mas nós temos também as regionalizações por aspectos socioeconômicos, e isso é importante para a gente entender através de um contexto histórico. Vamos junto ver isso aí. No que diz respeito aos aspectos socioeconômicos, a gente tem uma regionalização que vai dividir os territórios por características de desenvolvimento econômico e social e que estão muito atreladas a questões políticas e ideológicas. Vocês sabem que a partir do fim da Segunda Guerra Mundial nós tivemos uma disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética que ficou caracterizada como Guerra Fria. E essa Guerra Fria propôs uma regionalização do espaço mundial que dividia o mundo em três mundos, do ponto de vista ideológico e de desenvolvimento econômico social. O primeiro era o primeiro mundo, países capitalistas, de economia de mercado, que são aqueles países desenvolvidos ou ricos, né? Por exemplo, entre Estados Unidos, os países da Europa ocidental, como Inglaterra, França, Itália, a Alemanha já estava aí, apesar de estar dividida em Alemanha Ocidental e Oriental, a Alemanha Ocidental se enquadrava nessa característica, entre outros países europeus ali, como os da Escandinávia, né? Tem Dinamarca, Suécia, Finlândia. E aí você tinha os países que eram classificados em segundo mundo, que são os países socialistas. No caso, você tinha aí a União Soviética, né, com os seus estados satélites, as repúblicas soviéticas, aí entra a China, entra o Vietnã, entra Cuba, os países que tinham aí então essa perspectiva, ou ainda têm essa perspectiva ideológica socialista. E os países de terceiro mundo nada mais eram do que os países subdesenvolvidos, ou países pobres. No caso, o Brasil se encaixava nessa categoria de país de terceiro mundo, justamente por não ter um desenvolvimento econômico, um bem-estar social comparado com os países do primeiro mundo, mas tem a economia de mercado, tem uma economia capitalista. Então, por isso que se enquadra, como boa parte dos países aqui do hemisfério sul. Obviamente que com o fim da Guerra Fria, essa classificação ela cai por terra, ela não é mais usual. Quando vocês observarem países de primeiro, segundo e terceiro mundo, vocês possivelmente estarão respondendo questões relacionadas à história, tá? Porque essa classificação ela não é mais utilizada. É muito comum, demora algumas gerações ainda para não utilizar mais. Então é bem provável quando você conversa com pessoas mais velhas que passaram por esse período histórico da Guerra Fria, que eles ainda utilizam. O Brasil é um país de terceiro mundo, ou os Estados Unidos é um país de primeiro mundo. Isso é muito comum para classificar a característica de desenvolvimento econômico e social. Porém, não é mais usual porque a Guerra Fria acaba lá entre 89 e 90, cai o Muro de Berlim, a União Soviética se fragmenta, o socialismo perdura em poucos países e essa classificação é alterada inclusive pela Organização das Nações Unidas, que vai dar o grau de desenvolvimento econômico e social dos países como países desenvolvidos, aqueles que já têm um bom desenvolvimento econômico e social, e países em desenvolvimento, que são aqueles países que têm ainda que se desenvolver. Então, todos têm que se desenvolver, né? Mesmo os países em desenvolvido, eles estão em constante movimento de desenvolvimento.
Mas os países subdesenvolvidos, que se encaixam nessa categoria de em desenvolvimento, eles têm graus de desenvolvimento diferentes, né? E dentro do próprio país você observa isso. O Brasil, por exemplo, que é um país de dimensões continentais, você vai ter aí regiões muito mais desenvolvidas do que outras, né? Mas a gente vai falar primeiro da questão da regionalização do espaço mundial entre os países do mundo, para depois entrar no Brasil, tá? Bom, com o fim da Guerra Fria, nós vamos ter um outro modelo de regionalização por aspectos socioeconômicos, que vai ser dividido entre países do norte e países do sul, que basicamente vai nos dar a noção de países em desenvolvimento, que são os países do norte, e os países do sul, que são os países em desenvolvimento. Aí você vai perguntar assim, ô professor, mas a direção geográfica através aí de um ponto cardeal norte e sul vai encaixar o desenvolvimento econômico e social dos países? O que essa questão geográfica, simplesmente de orientação espacial, tem a ver com o desenvolvimento econômico e social? É que é uma coincidência. Boa parte dos países do hemisfério norte são classificados como países desenvolvidos. São todos? Claro que não. Você vai ter países pobres, com pouco desenvolvimento econômico e social no hemisfério norte. Mas a grande maioria é desenvolvido. A grande maioria é onde você tem o bem-estar social. E como que eles conseguiram isso? Porque eles têm melhores condições de vida do ponto de vista climático, porque eles têm melhores condições de plantar, de se industrializar? Não. Boa parte disso significa está relacionado ao processo de colonização dos países do norte em relação aos países do sul. Porque se a gente for apontar as características naturais dos países do hemisfério sul, boa parte deles tem uma maior biodiversidade, tem florestas tropicais, tem grandes quantidades de minérios. O grande problema é que os países do hemisfério norte, os países imperialistas, obviamente, tanto da Europa Ocidental como Estados Unidos, fizeram um processo de colonização nos continentes, seja no continente americano, aqui na América do Sul, América Central, seja na África, seja no sul da Ásia e Oceania, você vai ter aí um processo de exploração muito intenso, o que fez com que esses países se enriquecessem e se desenvolvessem, tanto do ponto de vista da organização social, baseada na riqueza extraída dos países mais pobres aqui do sul, do hemisfério sul, e aí eles foram procurando se desenvolver e encontrar o seu bem-estar social. Então, essa classificação de países norte e do sul está relacionada muito à questão de países pobres e países ricos, tá? Então, os países do norte têm elevados PIBs, Produto Interno Bruto, bom desenvolvimento econômico, que vem através dessas condições históricas de poder e acúmulo de riquezas que eu disse há pouco para vocês. E aí, quem são esses? Estados Unidos, os países membros da União Europeia, o Japão, que vão ter boas condições econômicas, mas isso não impede que existam desigualdades sociais e pobreza nesses países do norte. Existe, mas numa menor escala comparado com os países do sul, que vão apresentar as maiores taxas de pobreza, de violência, problemas sociais. E são, obviamente, dependentes economicamente desses países que atuaram como imperialistas no período de colonização, desde as grandes navegações ou do neocolonialismo, lá no século XIX, com a colonização da África e da Ásia. E dentro desses países do sul, você vai ter aqueles que são mais desenvolvidos do que outros, que vão ser chamados de países emergentes, ou seja, que têm grande crescimento econômico, mas que têm alto grau de subdesenvolvimento também. Mas eles se destacam por conta de ter uma economia mais industrializada, ter um PIB um pouco maior do que outros que são dependentes, por exemplo, de atividades simplesmente agrícolas, rudimentares, né? E aí esses países emergentes, nós podemos classificá-los como o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que
criou a nomenclatura dos BRICS, né? São países que têm aí a condição de países emergentes. E os tigres asiáticos, como é o caso da Coreia do Sul, como é o caso da Malásia, como é o caso de Singapura, e também nós temos o México e a Argentina também podem se enquadrar nessa condição de países emergentes. Depois nós vamos ter os países mais pobres, né? Aqueles países da África subsaariana, alguns países latino-americanos, alguns países asiáticos que vão enquadrar aí com um alto grau de subdesenvolvimento. Lembrando que, para tirar o estigma pejorativo de país subdesenvolvido, a Organização das Nações Unidas, a partir do momento que ela implanta o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, na década de 90, ela vai tirar essa pecha, esse nome, esse conceito de subdesenvolvido. Hoje você não utiliza mais o conceito de subdesenvolvido para classificar um país, e sim em desenvolvimento. Então, a gente, para classificar os países de acordo com o grau de desenvolvimento socioeconômico, a gente divide eles em países desenvolvidos, que são basicamente os países do norte, e os países em desenvolvimento, que são os países do sul. Vamos ver esse mapinha que eu quero explicar essa diferença entre norte e sul para vocês. Bom, esse mapinha é como se a gente pegasse a linha do Equador e desse uma chicoteada nela, ó, tá vendo? E aí ela abraça países do hemisfério sul, como é o caso aqui da Austrália e da Nova Zelândia. Boa parte dos países desenvolvidos são os países do norte, que estão representados em laranja. E os países do sul são aqueles que são representados em vermelho aqui, são os mais pobres. Então, não respeita essa questão de norte e sul do ponto de vista geográfico real, né? Porque a gente sabe que os países do norte são aqueles que estão em cima, geograficamente, estão acima da linha do Equador, né? E os países do sul são aqueles que estão abaixo da linha do Equador. Claro que a gente usa em cima abaixo como uma referência, porque não existe em cima abaixo no planeta, ele é uma esfera, tá? Mas como a gente tem essa ilusão cartográfica representada aqui de uma forma plana, parece que aqui está em cima e parece que aqui está embaixo, mas não é isso, tá, gente? Então, nessa condição, os que estão acima da linha preta aqui, que representa a divisão entre países do norte e países do sul do ponto de vista geoeconômico, nós temos ao norte aqui os países desenvolvidos e ao sul os países em desenvolvimento. Mas por que a Austrália e a Nova Zelândia se enquadram nos países do norte? Porque eles têm um alto grau de desenvolvimento econômico. Por isso que essa linha vem e abraça esses dois países da Oceania. Perfeito? Então, por isso que tem essa questão da regionalização do espaço mundial por uma questão socioeconômica. Bom, falamos bastante do mundo, vimos como que é a regionalização por aspectos físicos e por aspectos socioeconômicos. Agora nós vamos falar um pouquinho do Brasil, porque é o território no qual nós vivemos e é um território de grande extensão territorial e que tem aí várias divisões regionais e que é possível que a gente entenda para compreender melhor esse território que a gente vive e buscar aí compreender que as diferenças regionais são tão grandes que muitas vezes o que acontece na nossa região é diferente do que acontece em outra. E isso é importante para a gente entender as realidades que existem nos vários Brasis aí que nós vamos falar sobre essas regionalizações. Bom, desde a colonização portuguesa, a gente tem aí um modo de regionalizar o território brasileiro, a princípio com as capitanias hereditárias, que vai dividir ali em 16 capitanias, os territórios para ali os donatários, né, para aqueles que eram escolhidos pelo rei para organizar essas capitanias. Depois você tem aí a Constituição do Império, que vai dividir em algumas províncias o território brasileiro, né, como se fossem estados, mas não eram regiões. Depois você vai ter aí a instituição da República e só no século XX o Brasil vai ser dividido por regiões. Mas as regiões que vão se destacar mesmo e vão fazer com que a gente compreenda o território brasileiro surge
a partir da década de 70, com as 5 grandes regiões que nós conhecemos hoje. Daqui a pouco eu mostro o mapinha. Então, essas 5 grandes regiões, que são pautadas por aspectos de agrupamentos físicos e proximidades geográficas, elas são as mais conhecidas e a gente aprende desde o ensino fundamental. Porém, o território brasileiro, por conta dessa grandiosidade territorial, nós vamos ter diferenças regionais do ponto de vista cultural, do ponto de vista econômico, do ponto de vista do relevo, do ponto de vista climático. E isso fez com que, do ponto de vista econômico, o geógrafo brasileiro Pedro Pinchas, lá na década de 60, propusesse uma divisão regional por aspectos geoeconômicos. Ele vai observar as regiões que têm desenvolvimentos econômicos a partir de condições econômicas de atividades setoriais, por exemplo. Onde tem mais atividade agrícola? Tal região. Onde tem mais atividade industrial? Tal região. Como é que ela se desenvolve? E assim sucessivamente. Tá? Nós vamos ver daqui a pouco o mapinha e eu vou explicar que essa regionalização ela não considera apenas um estado como a primeira regionalização. Por exemplo, São Paulo é região sudeste e ponto final. Nessa regionalização do Pedro Pinchas, por complexos geoeconômicos, você vai ter, por exemplo, 2 estados, aliás, um estado pertencendo a 2 complexos geoeconômicos. Mas para facilitar essa explicação, eu vou mostrar a ilustração para vocês daqui a pouquinho. Mas antes, tem uma outra regionalização, e essa sim é a mais complexa de todas, e que vale uma análise mais aprofundada nessa videoaula, que foi na década de 90, o professor Milton Santos, geógrafo também, uma referência na geografia não só brasileira como mundial, ele propôs a regionalização do território brasileiro em 4 Brasis, isso mesmo, no plural, porque ele vai entender que as diferenças econômicas, sociais, regionais vão formar tipos de Brasis diferentes para que a gente compreenda aí com profundidade as diferenças regionais entre essas regiões propostas por ele. E óbvio, o Milton Santos é um grande estudioso do processo da globalização, ele vai entender como que a globalização penetra nesses 4 Brasis aí propostos por eles. Vamos ver as ilustrações primeiro aí da regionalização do IBGE e do Pedro Pinchas. Do IBGE é aquela simples. Você tem aí, a partir da década de 70, o Brasil dividido em 5 grandes regiões, com os estados, né, já bem determinados. Cada estado pertence a uma região geográfica. Sul, então aí composto aí por 3 estados, o Sudeste, composto por 4 estados, o Centro-Oeste, composto aí por 3 estados mais o Distrito Federal, o Norte, composto por 7 estados, e o Nordeste, composto por 9 estados. Ao todo são 26 estados, mais o Distrito Federal, que é esse quadradinho aqui, que está no centro-oeste brasileiro e é onde está localizada a capital brasileira, Brasília. Perfeito? Essa é a regionalização que nós conhecemos e que facilita e orienta o governo federal a distribuir aí as verbas para o desenvolvimento de políticas públicas para essas regiões e os estados. Perfeito? Então aqui é uma regionalização que está dada desde a década de 70 e que contempla todos os estados da nação e cada estado pertence a apenas uma região. Já a regionalização por complexos econômicos, ela vai dividir o Brasil em 3. Olha, já diminui, de 5 cai para 3. E o Pedro Pinchas, ele vai dizer assim, olha, a Amazônia, ela é uma região com pouca densidade demográfica, é uma região mais florestal, é uma região no qual se enquadra aí uma característica mais natural. E aí ele vai dividir, contemplando todos os estados da região norte, mas se vocês perceberem, a Amazônia, ela não para assim, ó, acabou ali o estado do Pará, entrou no Mato Grosso, não existe mais a Amazônia, já entrou no Cerrado. Não existe isso, né? Isso é uma configuração de divisão territorial artificial feita por nós. Então, a floresta amazônica, ela avança. E o Pedro Pinchas, ele observou isso, ele falou, olha, tem Amazônia em trechos do Maranhão e trechos do Mato Grosso.
E aí ele vai enquadrar os estados, o norte do Mato Grosso, boa parte do norte do Mato Grosso e boa parte do Maranhão e do Tocantins na região amazônica, né? O Tocantins já pertence à região norte, naquela regionalização do IBGE, tá? Mas um trechinho do Maranhão aqui, ó, pertence a essa região de complexos econômicos da Amazônia. Porém, outra parte está aqui, ó, no Nordeste. Da mesma forma, quando a gente pega aqui o norte de Minas Gerais, que pertence ao Nordeste por conta das condições climáticas, das condições físicas e principalmente da condição geoeconômica, que é muito semelhante ao Nordeste. Lembra muito o sertão nordestino, o norte de Minas Gerais, a região do Vale do Jequitinhonha, por exemplo. Porém, boa parte do estado de Minas se concentra na região centro-sul, que é onde você tem Belo Horizonte, o Triângulo Mineiro, o sul de Minas, que são regiões completamente diferentes do ponto de vista do desenvolvimento econômico e social do norte de Minas. Então, nessa regionalização, não necessariamente um estado pertença a apenas uma região, mas ele pode pertencer a duas, como é o caso de Minas Gerais, como é o caso do Maranhão, como é o caso do Tocantins e como é o caso do Mato Grosso. O que ele leva em consideração aqui? As questões econômicas, o desenvolvimento econômico. Aqui é mais pecuária, aqui é mais produção agrícola, rudimentar, simples. O Centro-Sul não, o Centro-Sul, que ele engloba boa parte da região Centro-Oeste, Sudeste e Sul, ele vai ser aí uma região de desenvolvimento industrial, de agricultura moderna, de grande densidade demográfica. Perfeito? E na esteira dessa regionalização por complexos econômicos e aprofundando a mais a análise feita pelo Pedro Pincher, que desenvolve esse tipo de regionalização na década de 60, mas que vai ficar famosa na década de 80, nós temos uma complementação e um aprofundamento feito pelo professor Milton Santos, que vai propor a regionalização por 4 Brasis. Vamos dar uma olhada como que ele regionaliza isso. O Milton Santos ele vai propor a regionalização de 4 Brasis da seguinte forma. Ele mantém o nome de 3 daquelas 5 regiões do IBGE, Amazônia, Nordeste e Centro-Oeste, porém ele vai dar o nome de região concentrada para os estados do Sul e do Sudeste. Ele divide. Nesse caso, o Milton Santos, que está aqui a foto dele, ó, a figura do Milton Santos, ele vai dizer o seguinte, ele não tira os estados pertencendo a 2 ou mais regiões. Cada estado pertence a apenas uma região, certo? Então, todos os estados aqui da região norte na Amazônia, os estados do Nordeste aqui, naturalmente, pertencendo a essa região, o Centro-Oeste também. E ele vai elencar, por exemplo, alguns estados que pertencem, por exemplo, à região norte ao Centro-Oeste, que é o caso do Tocantins, que é o estado mais novo do Brasil, pertencia a Goiás. O Milton Santos fala assim, ó, o Tocantins tem uma característica muito semelhante a todos os estados do Centro-Oeste. Então, nesse caso, ele engloba o Tocantins na região Centro-Oeste, perfeito? É a única alteração. E aqui ele junta o Sul, o Sudeste com o Sul e forma o que é a região concentrada. Mas professor, mas por que região concentrada? O que ele quer dizer com isso? Vamos entender? Mas antes de entender, vamos ver as características da região amazônica, vamos ver as características da região Nordeste e do Centro-Oeste, para a gente compreender o que ele quer dizer com região concentrada. Vocês vão ver que há um aprofundamento da análise de como essas regiões se organizam ao longo do tempo. A Amazônia, nós sabemos que apresenta baixa densidade demográfica justamente porque é uma área composta por uma enorme floresta equatorial tropical. Nesse sentido, por conta das condições físicas, você vai ter a condição de chegar com meios de transportes rápidos, que é o aéreo, então você chega, por exemplo, nas principais capitais, Belém, Manaus, de avião. Ou então por transportes lentos, que são os barcos, que vão ser
navegados através da grande quantidade de rios. E é boa parte, apesar de eles serem lentos, mas é boa parte dos meios de transporte feitos na região amazônica, justamente porque você tem ali uma disponibilidade hídrica de rios, de planícies que são excelentes para navegabilidade. E por ser uma floresta tropical equatorial muito densa, que chove praticamente o ano todo, é muito difícil você construir estradas. Por isso que os rios são as melhores formas de transporte nessa região considerada amazônica. Nesse sentido, por conta dessas dificuldades de inserção no espaço geográfico, você tem uma concentração tecnológica e urbana muito baixa comparada com as outras regiões brasileiras, né? Então você vai ter aí capitais como Manaus, como Belém, ou cidades importantes também, a capital como Rio Branco ou Porto Velho. E aí você vai tendo uma concentração tecnológica um pouco maior nesses espaços urbanos, mas boa parte são formados por pequenos municípios ou pequenas aldeias formadas pelas populações indígenas ou pequenos povoados formados por povos ribeirinhos, que são aqueles povos tradicionais que vivem da agricultura da subsistência e da pesca, tá? Então, as atividades tradicionais, como o extrativismo, né? O extrativismo, por exemplo, do açaí, do cupuaçu, dos frutos amazônicos, e é onde você tem atividades mais simples, rudimentares. Claro que você vai ter, por exemplo, algumas indústrias, como em Manaus, na Zona Franca de Manaus, que foi uma região criada, estimulada pelo governo na década de 70 para a ocupação maior dessa região, mas são pontos isolados. O que vai prevalecer mesmo são as atividades tradicionais do extrativismo. Perfeito? E o Nordeste, pessoal, já é uma região que vai ter aí uma inserção mais descontínua do ponto de vista da inserção do processo da globalização. Isso significa que essa região ela tem uma distribuição desigual e ela vai ser dividida também em 4 sub-regiões, que é importante para compreender o porquê que existe essas redes informacionais descontínuas pelo território nordestino. Essa é uma região que foi uma das primeiras a serem colonizadas, né? Durante a colonização portuguesa, você tem aí a implantação da cana-de-açúcar na zona da Mata Nordestina, ou seja, nas regiões litorâneas, e você vai ter aí um desenvolvimento da pecuária muito simples e rudimentar. Por que o Nordeste é subdividido em 4 regiões? Porque nós vamos ter a zona da mata, que é a região litorânea, onde estão concentradas as capitais, as principais capitais aí dos estados nordestinos. Você tem Salvador, você tem Aracaju, você tem Recife, você tem Natal, você tem Fortaleza, você tem João Pessoa, que são cidades importantes que estão localizadas aí nas áreas litorâneas aí da região nordestina. Nesse sentido, você tem, além dessa divisão regional dada por zona da mata, você também vai ter o agreste. O agreste, pessoal, é uma região que ela é dividida por áreas de pecuária, mas também com indústrias ou indústrias locais, como por exemplo indústrias têxteis. E tem cidades importantes que são ali áreas de densidade demográfica significativa, como é o caso de Feira de Santana, de Juazeiro, Petrolina, são cidades importantes aí do agreste nordestino. Além disso, você vai ter o sertão, que está aqui representado em amarelo. O sertão, a gente sabe que a disponibilidade hídrica e os índices pluviométricos são baixíssimos, né, por ser uma região de caatinga, muito seca. Então, a pecuária aqui é muito simples, muito tradicional, e boa parte desse povo sertanejo migra para a região da Zona da Mata ou migra para a região sudeste, justamente para fugir da seca. Esse fluxo foi muito presente na década de 60 e 70. E por fim nós temos o meio norte, que é ali onde você tem o Maranhão e o Piauí, que estão na transição com a floresta amazônica. Então você vai ter aqui as matas de cocais, que são ali a transição de caatinga com o bioma amazônico, e tem ali bastante babaçu, por exemplo, que é um coquinho, e o pessoal vai fazendo extrativismo e vive de uma forma muito tradicional ali, semelhante com
que os povos amazônicos vivem. Então, o território nordestino ele vai ter uma maior inserção das redes informacionais na zona da mata, que é onde você tem algumas indústrias, onde você tem a exploração do turismo, é mais desenvolvida comparado com outras regiões, como por exemplo o Agreste, o Sertão e o Meio Norte. Já o Centro-Oeste, vocês têm que captar que é a ideia da agropecuária modernizada. Significa que é ali onde você vai ter, no Cerrado brasileiro, boa parte do desenvolvimento do agronegócio, que é onde você tem toda uma agricultura e uma pecuária mecanizada, né? Que vem com aquela ideia da Revolução Verde, lá da década de 70, com a implantação de maquinários, com a implantação de agrotóxicos, com a implantação de insumos agrícolas que vai fazer com que haja uma maior produtividade. Evidentemente que isso vai gerar sérios problemas ambientais, como por exemplo boa parte da destruição do cerrado brasileiro. Mas é uma região que você vai ter uma inserção muito significativa de evolução tecnológica, né? Você vai ter aí pouca densidade demográfica, é verdade, por conta de grandes áreas plantadas de soja, de algodão, de milho, mas que vai ter ali muito dinheiro circulando, justamente porque é uma agricultura e uma pecuária muito modernizada. Podemos considerar aí nessa região centro-oeste dada pelo Milton Santos como os estados de Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins, perfeito? E, obviamente, que as grandes corporações, como as que vendem os produtos agrícolas, como a Syngenta, Monsanto, ou as próprias grandes corporações de fazendeiros que plantam soja, milho, algodão, vão ter seus escritórios localizados aonde? Na região concentrada, que é a próxima região que a gente vai ver e vai ter um olhar mais aprofundado, porque é a região onde você tem a maior inserção da capacidade das redes de informação, as redes de globalização e de conexão com o mundo. Vamos ver essa região concentrada? Bom, a região concentrada, gente, ela é onde você tem, obviamente, a maior densidade demográfica, porque ao longo do tempo é onde você teve o desenvolvimento industrial e o desenvolvimento industrial leva ao desenvolvimento urbano. Nesse sentido, é onde você vai ter, por exemplo, centros de pesquisas, universidades, a maior quantidade, né? Maior concentração. Por isso, você tem o maior desenvolvimento da ciência e tecnologia nessa região concentrada. E aí, dentro daquela perspectiva do meio técnico-científico informacional, conceito dado por Milton Santos, você tem um meio, que é o território, onde se desenvolve com maior facilidade as técnicas, o desenvolvimento científico e, consequentemente, o informacional, com redes de internet, com grandes aeroportos, com infraestrutura de estradas, com indústrias, e isso vai fazendo com que essa região seja a mais desenvolvida do ponto de vista da globalização do meio técnico, científico e informacional do país. Como que a gente tem aí os núcleos, ou quais são os núcleos importantes dessa região concentrada? São as metrópoles, São Paulo e Rio de Janeiro. Mas nem por isso cidades menos importantes são Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, porque elas são capitais nacionais que ajudam ao desenvolvimento dessa região concentrada. Agora, claro, boa parte de todo esse desenvolvimento econômico e social se concentram nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, que vão ser aí as que vão comandar a economia nacional. Nesse sentido, é uma região que possui uma modernização muito generalizada. Ela não é uniforme, evidentemente, mas você tem aí boa parte dessas regiões com uma intensa circulação interna de produtos, de pessoas, por conta dessa infraestrutura desenvolvida. E aí ela vai se destacar em relação às outras regiões do país. Por quê? Porque é aqui onde você vai ter os melhores hospitais, com elevados sistemas de saúde, você vai ter boa parte das escolas, que vai desde a educação básica até a educação superior, com as universidades.
é onde você vai ter uma maior distribuição de lazeres e serviços modernos, seja teatros, restaurantes. Pensa comigo, é mais fácil você achar um restaurante de comida tailandesa na cidade de São Paulo ou lá em Cabobró, no Nordeste. Obviamente que você vai encontrar isso em São Paulo. Estou dando um exemplo muito esdrúxulo, né? Mas é para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Aonde estão localizadas as maiores publicidades? É na região concentrada, né? Por quê? Porque é onde você tem maior consumo, onde você tem a maior quantidade de pessoas empregadas que vão ter renda para poder comprar aí os produtos produzidos. Obviamente que a gente precisa entender que essa região concentrada ela tem muita desigualdade social, ela atrai muitas pessoas de outras regiões, muitas dessas pessoas não conseguem emprego, não só de outras regiões, mas da própria região, e aí por conta de uma concentração de renda, uma desigualdade social, uma grande densidade demográfica, toda essa desigualdade regional vai sendo materializada, né? A gente consegue perceber nitidamente saindo pelas ruas as pessoas vivendo em condições insalubres, em moradias irregulares, tendo que ocupar áreas para construir seu barraco, ou pessoas que vivem nas ruas, enfim. Do ponto de vista da estrutura, da infraestrutura, é a que está melhor inserida no contexto da globalização, mas é também onde a gente consegue perceber a gravidade da concentração de renda e os problemas sociais do nosso país. Perfeito? Então é isso, gente. De modo geral, a gente viu um pouco sobre a questão da regionalização do espaço mundial, né, tanto do aspecto físico como do aspecto econômico, e a mesma coisa nós fizemos com o território brasileiro. Espero que vocês tenham gostado, que vocês consigam absorver o conteúdo passado nessa videoaula. Caso tenham alguma dúvida, escrevam nos comentários aí do vídeo, e podem entrar em contato comigo que estarei à disposição de vocês, tá bom? Um beijo do Louva e até a próxima videoaula. Até!